Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, versos 14 a 16. Estas são palavras de Paulo, explicando que nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que penetrou os céus. Ele se compadece das nossas fraquezas porque veio ao mundo em carne e sofreu como homem, mas nunca pecou e intercede por nós junto ao Pai. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, verso 5. No Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos na presença de Deus. Uma vez por ano, levantava o véu e entrava no Santo dos Santos, apresentando a Deus sangue de animal pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo. Isso é descrito em Hebreus 9, versos 6 e 7, estando obrigado a cumprir o ritual descrito em Levítico, capítulo 16. Mas Jesus, por seu sacrifício, ao ter seu corpo rasgado na cruz, rasgou o véu que nos separava de Deus. Mateus 27, verso 51. Abrindo o caminho e o acesso ao Pai, que a partir de então ficou disponível a todos que creem que Ele é o Filho de Deus e que por sua graça nos obteve a remissão dos pecados, a liberdade e a vida plena com Ele na eternidade. Como os sumos sacerdotes do Velho Testamento, Jesus ofereceu sangue na presença de Deus, porém, não sangue de animal que cobria temporariamente os pecados, mas o seu próprio sangue, imaculado e redentor, que apaga o pecado definitivamente, cuja oferta foi apresentada diretamente nos céus. Hebreus 9, a partir do verso 12. Porque Jesus morreu a nossa morte e cancelou o nosso escrito de dívida, rompeu, contudo, o que nos separava do Pai, adentrando aos céus, onde está à sua direita, reinando em glória. É o nosso sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, Salmo 110, verso 4. Ou seja, do mesmo tipo e da mesma natureza do sacerdócio de Melquisedeque. A Bíblia diz que Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote de Deus, Gênesis 14, verso 18, tendo abençoado Abraão e recebido o dízimo de suas mãos depois que venceu a batalha contra Quedorlaomer. Melquisedeque serviu como sacerdote antes de Abraão ter Isaque, do qual nasceram Esaú e Jacó. Ele, Melquisedeque, não era descendente da tribo de Levi, um dos filhos de Jacó, de cuja linhagem eram nomeados os sacerdotes. Seu sacerdócio é anterior, instituído e aprovado por Deus, independente de linhagem, não estando sujeito à lei de Moisés. A figura de Melquisedeque como sumo sacerdote tipificava o próprio Cristo em aparição pré-encarnada, o qual abençoou Abraão, que por divina revelação a ele entregou o dízimo que somente é devido ao eterno e altíssimo Senhor. Por isso, Hebreus 8, verso 6 declara que obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Eu agradeço ao Espírito Santo por essa palavra de revelação e de ensinamento de que nós temos um sumo sacerdote eterno no céu,
o qual é o nosso mediador e intercessor junto ao Pai. Nenhum outro sumo sacerdote dos tempos da lei pode a ele se igualar, porque o seu sacerdócio não decorre de descendência humana, mas da autoridade divina, superior, sendo ele eternamente santo, o nosso perfeito Rei e sumo sacerdote para sempre, Jesus Cristo. Por meio dele, o Senhor celebrou a nova e eterna aliança em que somos salvos pela graça, como dom de Deus, pela fé em Cristo Jesus, em quem temos a remissão dos pecados, somos feitos justiça de Deus e recebemos a salvação eterna, que vai muito além de sermos livres da condenação, traduzindo-se também em paz, saúde, alegria, conversão do mau caminho, satisfação interior, descanso e vida abundante com provisão em todas as áreas da nossa vida. Gratidão a Cristo Jesus, nosso glorioso, eterno e suficiente sumo sacerdote. Eu louvo a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo para sempre. Amém.